Ei, me fala uma coisa, será que é possível sogra e nora viver em harmonia? Quais são as 3 maiores lições de Ruth e de Noemi? Você já sofreu algum tipo de manipulação emocional? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Ruth e Esther. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado do teu botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana temos vídeo novo aqui no nosso canal. E se você for um inscrito no YouTube, vai lhe avisar quando eu postar algo novo no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Ah, você já foi lá na aba comunidades e você já respondeu todas as perguntas dessa semana? Se você não fez, para esse vídeo, vai na comunidade e responda, porque está sendo o maior sucesso. Todo mundo está entrando e respondendo as perguntas. Eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões que eu já coloquei na aba comunidade. E também não deixa de me seguir lá no Instagram, porque todo dia, todos os dias, de segunda a segunda, tem vídeo novo lá no Instagram e ele tá abençoando milhares e milhares de pessoas. E você não pode ficar de fora. Então segue, porque eu estou dando um presente também todos os dias. Todos os dias tem um presente lá no Instagram. Lição de número 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Afinal de contas, será que tem a possibilidade de nora e sogra viver em harmonia? Será que realmente essa relação tão conturbada consegue viver em paz e harmonia? Quais são as maiores 3 lições de Noemi e Ruth? Você em algum momento já sofreu manipulação emocional? Digita aqui sim ou não, porque hoje você vai ficar impressionado que desde a infância, na adolescência e até na vida adulta, nós sofremos manipulação emocional e também manipulamos emocionalmente a vida de outras pessoas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 9, e depois você pula para o verso 14 até o verso de número 19. Tópico 1, a proposta de Noemi. Ponto 1, uma crise em família. Olha que interessante. Noemi vai fazer uma proposta. Para quem? Para suas 2 noras. Para você entender a proposta, você tem que entender em que momento da vida Noemi está vivendo. Noemi perdeu o seu marido, Elimeleque. Sabe o que significa Elimeleque? Elimeleque em hebraico é El-Melek. Se você quer aprender hebraico sem enrolação, de forma simples, clara e objetiva, o link do meu treinamento está aqui embaixo. Elimeleque em hebraico significa meu Deus é rei. Então nós temos Elimeleque era o pai. Noemi era a esposa de Elimeleque. Noemi em hebraico significa agradável. Eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa doença. Quilion significa desfigurado, desfinhado. A probabilidade desses nomes para os seus filhos é que eles já tivessem nascido com algum tipo de enfermidade que marcava a característica daqueles meninos. E eles se casam com 2 mulheres, uma por nome de Ruth e a outra por nome de Orfa. Ruth significa amizade, Orfa significa pescoço. Então olha que interessante, os 3 homens da casa morreram. Noemi ficou sozinha. Essa mulher estava vivendo um verdadeiro caos dentro de casa. E no meio desse caos, eu entro no ponto 2, tirando força da fraqueza. Agora que nós já sabemos o contexto da história dela, que ela perdeu o seu marido e os seus 2 filhos, ela estava no zero, ela estava no caos, ela estava realmente desamparada, sem ninguém para socorrê-la. Ela estava num país diferente, sozinha, era uma imigrante, não tinha recurso próprio, ela estava realmente numa situação muito difícil. Noemi vai me ensinar 4 verdades,
Qual é a primeira, Fábio? A primeira verdade que Noemi me ensina é o seguinte, que dias maus vão chegar para todo mundo. Isso não é exclusividade daqueles que não servem a Deus, porque nós, crentes, temos uma mania, que o mal só chega na casa do vizinho, que a enfermidade só pega o vizinho, que o desemprego só fica na casa do vizinho. Não, dias maus chegam na vida de todo ser humano. Se você ainda não teve nenhum dia mau, me espanta. Isso é assustador. Você não é desse planeta. Em algum momento da sua história, você já passou por um dia tribuloso, por uma situação complicada. É isso que Noemi está me ensinando, que dias maus chegarão em todas as casas. Mas o problema é o que eu faço quando o dia mau chega na minha casa. Aí ela me ensina a segunda verdade. O quê? Quando o dia mau chegou na casa dela, ela não explorou a autopiedade. O que é a autopiedade? É a pessoa ter dó de si mesma. É quando ela fica se martirizando, se culpando a si mesmo, que ela está naquele momento, naquela circunstância, por causa dos problemas e das situações que ocorreram. Ou seja, ela se vitimiza a si mesmo, ela se autoflagela. Ou seja, é a autopiedade. Eu estou nessa situação porque o meu carro quebrou. Eu estou nessa situação porque choveu demais em casa. Eu estou nessa situação porque alguma coisa aconteceu comigo. Aí eu viro vítima de mim mesmo. A autopiedade é quando eu tenho pena de mim mesmo. Eu olho para mim e digo a mim mesmo, poxa, se não fosse aquele desemprego, se não fosse aquela pessoa passar o sinal vermelho, se não fosse aquela doença, se não fosse aquela palavra, ou seja, você se vitimiza, você tem pena de você mesmo. Ela em nenhum momento ela explorou a autopiedade. A terceira coisa que Noemi me ensina é o seguinte, que ela não explorou a autocomiseração. O que é a autocomiseração? É o profundo da autopiedade. Olha que interessante, a autopiedade é ter dó de si mesmo. É quando você olha para as circunstâncias e as coisas te levaram para aquele patamar. A autocomiseração é muito mais profundo, é muito mais caótico. Por quê? Porque você precisa da aprovação do outro para validar o seu momento. Ou seja, quando o mal chega na sua casa, você fica se vitimizando, você se culpa, mas você precisa também de palavras de outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas vão validar se o seu sofrimento é bom ou ele é ruim. Ou seja, se o que as pessoas disserem é que vai aliviar o teu sofrimento, espera. E isso daí, Noemi me ensina que ela não usou em nenhum momento a autopiedade nem a autocomiseração. Porque em algum momento da vida eu me autoflagelo. Mas em algum momento da vida eu preciso que o outro me apoie ou que o outro determine se o que eu estou passando é certo ou errado. Se está Deus no negócio ou se não está Deus. O que é isso? É a autocomiseração. Aí ela me ensina a quarta verdade. O que é? Posicionamento. Ela soube reconhecer o seu momento e ela entendeu que naquele momento ela deveria agir. Foi quando ela decide voltar para a terra de Belém. Ou seja, ela estava em Moabe, ela reconheceu que ela não estava num estado emocional plausível e tudo bem por isso, porque tem dias que as coisas não estão boas, tem momentos em que o nosso emocional ele é realmente afetado, mas tudo bem, não tem problema nenhum reconhecer o seu estado emocional, mas ela também, ela não se fragilizou por isso, ela não sentou e ficou lamentando, ela disse para as meninas, olha, vamos voltar? Eu preciso voltar, ou seja, posicionamento. Posicionamento muda a atitude da autopiedade e quando eu tenho esse posicionamento, eu começo a reescrever a minha própria história. E não é antibíblico afirmar que eu sou capaz de reescrever a minha própria história, porque as minhas decisões sou eu que tomo, sou eu que decido parar esse vídeo agora, sou eu que decido não fazer mais vídeo, sou eu que decido desligar agora. Vocês decidem se continua ou não continua. A decisão é de vocês. Deus não vai tocar no play, Deus não vai tocar
clicar no stop. Deus não vai parar esse vídeo e Deus não vai reiniciar ele. É decisão tua. É isso que Noemi me ensina. O poder da decisão. Ponto terceiro, sem manipulação emocional. O que é manipulação emocional? É quando você usa palavras ou atitude para manipular o outro. Por exemplo, você é uma criança ou você tem filhos e você quer que o seu filho estude nesse exato momento, mas o menino quer brincar na rua. Você olha para o menino e diz, olha, se você não ficar aqui agora, estudar, é sinal que você não me ama e eu não vou mais te dar atenção. O que é isso? Chantagem emocional. Quer ver um outro exemplo? Na adolescência, você tem um amigo e você quer ficar um final de semana estudando. E o outro amigo quer sair para alguma festa. Aí ele olha para você e ele diz da seguinte forma: se você realmente fosse meu amigo, você iria comigo. Poxa, nas horas que eu mais preciso de você, você me abandona? O que é isso? Chantagem emocional. Você não está valorizando e priorizando a necessidade do outro. A necessidade tua é mais importante do que o outro. O que você faz? Chantagem emocional. Quer ver isso acontecer no casamento? Quando a mulher quer comprar alguma coisa que está fora do orçamento. E o camarada, ele não quer, de hipótese alguma, gastar recursos de forma desnecessária. Aí a mulher olha para ele e diz, se você me amasse, você daria o que eu quero. Aí ela ou ele olha um pro outro e diz, se realmente você me amasse, você compraria isso para mim. Porque na verdade você nunca se importa comigo mesmo, né? O que é isso? Chantagem emocional. Ou seja, o que é prioridade? Está dentro do orçamento? Pode ou não pode? Eu não estou falando quando a pessoa é capaz e ele não quer fazer. A questão aqui não é quando a pessoa é ruim ou deixa de ser ruim. Aqui é a chantagem emocional. É quando você, para satisfazer o seu próprio desejo, você manipula emocionalmente as outras pessoas. E, infelizmente, a maioria das pessoas que sofrem manipulação emocional são as mulheres. Infelizmente, elas são as que mais sofrem dentro das suas próprias casas, as chantagens emocionais dos seus próprios maridos. Tópico segundo, a convicção amorosa de Ruth. Ponto 1, uma amizade provada e aprovada. Anota essa, só aprovamos quando somos provados. Não existe uma outra forma de aprovação se não formos provados. A provação, ela nos aprova. Ela tem a capacidade de legitimar a minha autoridade. Eu não posso ser uma autoridade se eu não for provado e atestado ou testado em coisas antes de eu ser aprovado ou atestado. Se eu tenho um certificado em casa que eu fui aprovado, é porque eu passei por uma prova, eu passei por um treinamento. É tão interessante que a amizade, o amor da nora pela sogra, além de ser provado, ele foi aprovado. Ou seja, ele passou por um teste e foi aprovado. Ruth, em nenhum momento, ela hesitou em abandonar a sua sogra. Mas por que, Fábio? Ela se apegou de forma tão profunda, assim como a sua sogra. Eu tenho um posicionamento que eu quero mostrar para vocês. Essa amizade, ela foi fortalecida pela fé. Ruth viu naquela família, embora morando em Moab, uma devoção profunda e ela se apaixonou por essa devoção. Ela se apaixonou por essa maneira que eles lidavam com o divino. E essa maneira que a família de Noemi lidava com o eterno, lidava com o divino, fez ela o quê? Se apaixonar por essa mulher. Fez ela se apaixonar pela sua sogra. Por isso que naquele momento de dificuldade ela não abandonou a sua sogra. Aí eu entro no ponto 2, a amizade na adversidade. Olha que interessante, em Ruth capítulo 1, do verso 14 ao verso 17, ela dá aquela declaração profunda. Mas deixa eu dizer uma verdade para você, não basta falar, tem que agir. Anota essa frase, leva para a classe de vocês, para a vida de vocês. Falar é humano, agir é divino. Falar é humano, agir é divino. Meu pai, que já partiu para a eternidade, ele sempre dizia, papagaio também fala. Por isso que o mais importante não é simplesmente falar, é agir.
Falar é humano, agir é divino. Ponto 3, um amor na prática. Note que o que Ruth fala para Noemi, que o teu Deus é o meu Deus, que o teu povo é o teu povo, se tornou uma realidade. Porque quando ela chega em Belém, ela não fica de boa, ela não fica dentro de casa. O que ela faz? Ela diz para a sogra dela, fica aqui que eu vou trabalhar, fica aqui que eu vou atrás de sustento, fica aqui que eu vou atrás, eu vou fazer a diferença. Ou seja, ela realmente colocou em prática aquilo que ela disse em Moabe. Porque tem pessoas que falam uma coisa de manhã e à noite já fala outra. Ele não sustenta aquilo que ele falou de manhã. É um menino, é um moleque. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ruth foi uma mulher fenomenal. Ou seja, o que ela disse em Moabe, ela cumpre na terra de Belém. Ela chega num lugar que não era a língua dela, que não era o povo dela, que não era a terra dela, e ela faz a diferença. Ou seja, o agir é muito mais importante do que o falar. Ela vai buscar o sustento. E aonde ela vai? Na terra de Boaz. Boaz era um cara rico. Boaz tinha muito dinheiro. Boaz tinha pessoas que trabalhavam para ele. Boaz estava muito bem financeiramente. Mas Boaz, mesmo rico, ele cumpria aquele mandamento de ajudar os pobres. Qual era o mandamento? Tinha uma tradição dentro da tradição judaica que dizia o seguinte, por exemplo, eu tenho uma terra e as pessoas estão colhendo milho, por exemplo. Eu estou pegando as espigas de milho, tudo que caísse, eu não poderia abaixar para pegar. Por exemplo, eu peguei o milho e joguei aqui no saco. Tô jogando o milho aqui atrás. E o milho começou a cair. Eu não poderia pegar. Ou seja, eu tinha que continuar e eu não poderia parar. Para quê? Para que os pobres, os necessitados, viessem e pegassem aquilo que caísse. A ideia não era a sobra. A ideia era ajudar aquelas pessoas que não tinham a oportunidade de se manter. Aqui eu aprendo no mínimo duas coisas. Primeiro, rico não precisa ficar sustentando o pobre. Por isso nós temos esses problemas no governo. O pobre não trabalha e ele quer ficar recebendo do governo. Espera, o rico vai produzir riqueza e vai entregar para o pobre? Não funciona. E a segunda verdade que nós aprendemos é o seguinte, que riqueza não é para acumular, é para distribuir. Por que eu estou acumulando riqueza? É pecado. O acúmulo de riqueza é pecado. A distribuição é bênção e mandamento de Deus. Tópico terceiro, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Ponto 1, a fé fervorosa. Olha que interessante. Ela faz uma declaração profunda. Qual era essa declaração? Ele não era, a partir de agora, ele é o meu Deus. Por quê? O que é teu é meu. Ou seja, ele não era meu. Agora ele é meu. Ele era só teu. Agora ele é meu. Ou seja, eu vou tomar posse desse Deus. Ou seja, o mesmo relacionamento, a mesma forma que você se relaciona com ele, eu vou me relacionar com ele. Porque o que ela estava pensando aqui não era no benefício que esse Deus iria trazer para ela. Ela queria se relacionar com o divino. Ou seja, isso daqui não é uma barganha. Ela não estava indo atrás de Deus por bens financeiros, por bens, por riqueza, por dinheiro, por coisas dessa terra. Ela estava se relacionando com ele pelo que ele era, o teu Deus. Ele é o meu Deus. Por quê? Porque ela viu no caos a sogra rendendo graças. Eu tenho certeza que no caos ela viu como a sua sogra se posicionou, se colocou, se portava na sua fé diante das adversidades. E isso eu tenho certeza que impactou a vida de Ruth. Por isso que ela disse, olha, o teu é meu. Ele é teu Deus, mas a partir de agora ele vai ser o meu Deus. E é tão interessante que ela deixa a sogra dela em casa e ela vai trabalhar. Enquanto ela está trabalhando, quem é que chega? Boaz. Se você ler no hebraico, Boaz não chega por acaso. Foi Deus que estava enviando Boaz naquele momento. Quando Boaz chega, ele percebe que ela era diferente. Por isso que ele pergunta, quem é ela? E o pessoal diz, é a Moabita. A que veio junto com Noemi. Todo mundo conhecia ela já. E o pessoal falou, é na hora de Noemi. Acabou de chegar das terras de Moabe. Ele chega para ela e pergunta, quem é você? E ela conta
a história dela para ele, mas ele já sabia da história dela. E é tão fenomenal isso que ele declara isso para ela no verso 12. Ele diz mais ou menos assim para ela: Ruth, pode ficar tranquila, eu soube da tua história lá em Moabe, eu soube da decisão que você tomou em abraçar o nosso Deus e o nosso povo. Pode ficar tranquilo que quem te trouxe aqui não foi você. Você veio guiada sob as asas do Altíssimo. Ou seja, nas entrelinhas, Boaz estava dizendo para ela que você veio buscar refúgio em Deus. Você pode ficar tranquila, Ruth, que as asas do Todo-Poderoso estará sobre a tua vida. Então, interessante que no capítulo 3, no verso 10 do livro de Ruth, quando ela vai se deitar com Boaz, e Boaz percebe que é ela, ou ele pergunta: quem é você? E ela diz: eu sou Ruth. E aí ele fala algo fenomenal: olha, o mais impressionante foi aquela decisão que você fez lá em Moabe, mas essa daqui realmente vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque ela pede para ele ser o remidor dela, o remidor da história da vida dela. Ela estava dizendo o seguinte: olha, não importa de onde eu vim, o importante é para onde eu estou indo. E eu descobrir na tua tradição, que é belíssima, que o remidor pode dar a dignidade que nós perdemos no passado. E você tem a capacidade de reescrever a minha história. E, por favor, você pode reescrever a minha história? E Boaz decide naquele momento reescrever a história de Elimeleque. E ele disse para ela: olha, a tua história não vai morrer. Tem uma outra pessoa que tem o direito. Se ele abrir mão, você pode ficar tranquila que eu vou reescrever a história de vocês. E por isso que no verso 10 do capítulo 3, ele diz: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, a fama de Ruth tinha se espalhado pela terra de Belém, que ela era uma mulher virtuosa. Ponto 2. Uma fé que inspira. Olha que interessante, Noemi já era uma senhora e ela estava inspirando quem? Uma menina, uma moabita. Aí aqui vale um conselho para a classe das irmãs. Aqui vai um conselho para as mulheres. Mulheres mais idosas precisam orientar as meninas mais novas. Fabio, os tempos mudaram, a tecnologia avançou. Estamos em outro momento, em outra época. Mas princípio é princípio. Aprenda uma coisa: você não ganha as pessoas pelas falas. Você ganha pelo exemplo. Anota essa na placa do seu coração. Palavras movem, exemplo arrastam. Nós precisamos urgentemente, homens também, fazer com que os meninos imitem nós. Como as mulheres têm a missão dela, os homens têm a sua missão de passar para essa outra geração princípios espirituais, princípio de bondade, de amor, de lealdade. Se caiu, levanta e vai para cima. Princípio de temor, ou seja, nós precisamos colocar na cabeça dele e no coração dele que existe um Deus que governa a nossa história. Existe a palavra que é fiel e verdadeira. Nós precisamos continuar inspirando aqueles que estão à nossa volta. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.